Olá, estamos em mais um vídeo do canal, mais uma vez acerca da Reforma Protestante, encerrando o mês da Reforma Protestante, e estaremos falando acerca das 95 teses, certamente as mais conhecidas, historicamente as mais importantes. Entretanto, do ponto de vista teológico, já vimos em vídeo anterior que os escritos de 1520 são os mais importantes. E as 95 teses sequer são os primeiros escritos de Martinho Lutero. Portanto, se você se interessa pelo assunto, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Hoje, ao som de Castelo Forte, o hino mais conhecido de Martinho Lutero. Fazendo então uma introdução às 95 teses, Lutero não pretendia aparecer como reformador e melhorador do mundo, mas ansiava ardentemente uma só coisa: a palavra salvadora e justificadora, e, com isso, receber para si mesmo e experimentar em si mesmo aquilo que era de seu ofício, ensinar a outros. Nunca antes um teólogo havia tratado tão criticamente de outras posições como Lutero no século XVI. O próprio Lutero fazia questão de salientar que ele não trazia tantas novidades assim. Outros tentaram criticar a igreja, outros apontaram a necessidade de reformas. No entretanto, aquele que foi mais ousado e, de uma certa forma, mais bem-sucedido foi Lutero. A Reforma primeiro deixou claro que a teologia exerce uma função crítica para o ensino e a pregação da igreja. E, à sua maneira, a teologia tradicional foi forçada a se posicionar diante dessa situação alterada. É uma das ironias da história que um único indivíduo, Martinho Lutero, tenha feito pronunciamentos mais convincentes do que um concílio da igreja. Ele postou suas 95 teses sobre a venda gananciosa de indulgências, que tratava de maneira sucinta acerca do perdão da punição pelo pecado através de compra. É como se o perdão estivesse sendo vendido. E ele fez isso no mesmo ano em que o Quinto Concílio de Latrão encerrou o seu insignificante trabalho. Este concílio, pelo menos na opinião de Eric Gridge, um famoso luterólogo, fez uma tentativa manca de ouvir o clamor por reforma nas sessões que duraram de 1512 a 1517. Com pompa e cerimônia, Papa e bispos deliberaram sobre uma grande variedade de assuntos perturbadores, questiúnculas, mas suas decisões refletiam pouco ou nenhum interesse na reforma básica. Pode-se dizer, de forma sucinta, que o que culminou no processo de reforma protestante iniciado com Martinho Lutero foi justamente tentativas anteriores dentro da Igreja Católica e que não foram bem-sucedidas porque as lideranças, incluindo aí o Papa, não desejavam essa reforma. Além de algumas cartas dos primeiros anos de Lutero, após 1501, seus primeiros esforços escritos coerentes datam de cerca de 1509 e 1510. Então, observe-se que as 95 teses não foram os primeiros escritos dele. E esses escritos, lá dos primórdios em 1509, 1510, envolvem notas marginais sobre os numerosos escritos de Agostinho, bem como sobre a grande obra dogmática de Pedro Lombardo, os 4 livros das sentenças. E essas sentenças
em que Lutero se tornou um especialista. Pouco antes do grande evento de 1517, Lutero ainda tem suas primeiras palestras sobre Salmos, entre 1513 e 1515, acerca de Romanos, logo na sequência, 1515, 1516, Gálatas, 1516, 1517, e acerca da Carta aos Hebreus, 1517 e 1518. E nós encontramos uma extensa análise sobre esse período anterior ao irromper da Reforma na obra de Lose, nas páginas 51 a 85. Essas 95 teses nós encontramos em várias edições, em várias línguas. Em português nós temos várias edições, mas a melhor, ela se encontra aqui no volume 1 da série Obras Selecionadas de Martinho Lutero. E aqui, nesta obra, você encontra tanto as 95 teses de 1517, como o comentário publicado por ele próprio no ano seguinte, em 1518. Por isso que essa versão, além de ser uma tradução bem primorosa, ela chama atenção por trazer esses importantes comentários. As 95 teses são publicadas com o nome de Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências e as explicações do debate sobre o valor das indulgências, que é feito em agosto de 1518. Existe uma questão envolvendo a fixação das teses. É uma história bem conhecida que ele teria pregado na porta da Catedral de Wittenberg, mas há uma dúvida sobre essa questão. Para os protestantes, é quase um artigo de fé que a Reforma tenha se iniciado quando o tímido monge Martinho Lutero pregou, literalmente, suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, véspera do Dia de Todos os Santos, pondo em curso uma revolução religiosa que fraturou a cristandade ocidental. Vamos lembrar que já tinha ocorrido uma separação antes, aliás, separações. Então, a Reforma Protestante não é a primeira cisão dentro da cristandade, mas é dentro da cristandade ocidental. Para o colaborador mais próximo de Lutero, Philippe Melanchthon, a quem devemos a vívida descrição do acontecimento, a fixação das teses promoveu a restauração da luz do Evangelho. O próprio Lutero gostava de celebrar aquele momento como o início da Reforma e, em anos posteriores, brindou com amigos a data. Então, o hábito de celebrar essa data começou ainda com o próprio Lutero. Mas Lutero, pessoalmente, nunca mencionou o ocorrido. Ele celebrava a data, mas o ocorrido de ter afixado as teses, ele não mencionava. Disse apenas que enviou cartas ao arcebispo Albrecht de Mentz e ao bispo de Brandemburgo, Hieronymus Scutetus, condenando sem rodeios a venda de indulgências papais e remetendo as teses em anexo. A versão de que as teria pregado na porta da igreja do castelo chegou a nós por meio de Melanchthon e de George Herder, secretário de Lutero, mas nenhum dos dois estava em Wittenberg naquela data para presenciar o fato, e por isso a suspeição acerca desse evento. Outros sugeriram que as teses foram, de modo bem menos teatral, coladas e não pregadas à porta. Assim, Volz, em 1959, evidenciou que só existe um único relato claro e preciso a respeito da fixação das teses a 31 de outubro. E esse está contido na biografia antiga e sucinta que Melanchthon publicou no segundo volume das obras latinas de Lutero, ainda do ano da morte deste, em 1546. Volz, por isso, põe em dúvida a autenticidade desse dado, apontando erros que evidentemente escaparam de Melanchthon na Vita de Lutero. Nela,
é trocada a ordem de preleções, o ternário das preleções é indicado erroneamente, a viagem de Lutero a Roma é datada de maneira incorreta e assim por diante. Por isso, posteriormente, em uma palestra proferida por Erwin Isserloh em 1961, levanta-se a hipótese de que a fixação das teses não aconteceu, e assim a historicidade desse acontecimento se tornou extraordinariamente controvertida, pois não há vestígios diretos que apontam para tal afixação de teses. Martin Troy renovou o debate ao descobrir, em 2007, uma anotação com a caligrafia de George Herder, assistente de Lutero, na margem de uma Bíblia usada por este e guardada na biblioteca da Universidade de Iena. A nota dizia que, literalmente, na véspera da celebração de Todos os Santos, ou seja, 31 de outubro, o doutor Martim Lutero pregou teses sobre as indulgências nas portas de igrejas de Wittenberg. A descoberta foi importante porque, além dela, o único registro sobre a divulgação das teses era o de Melanchthon, que ainda não estava em Wittenberg e, portanto, não poderia ter testemunhado o fato. A menção de Herder, embora corrobore a declaração de Melanchthon, não é prova cabal da fixação das teses, visto que nem ele estava em Wittenberg e sua anotação só foi escrita anos depois. No entanto, há boas razões para crer que as teses não só foram enviadas, mas também afixadas na porta da igreja. Melanchthon, além de mencionar o fato em seu prefácio às obras completas de Lutero, descreve em detalhes num sermão de 1557. Johannes Mathesius, em sua biografia de Lutero, publicada em 1565, também afirma que as teses foram divulgadas na Igreja do Castelo em 31 de outubro, acrescentando que foram impressas. Todo o debate das 95 teses também suscita uma apreciação acerca do despertar evangélico. Seria exatamente com as 95 teses? Teria sido anteriormente ou posteriormente? No que se referia ao próprio Lutero, as teses marcavam uma profunda mudança no entendimento de si mesmo, pois foi mais ou menos na época da publicação das teses que ele mudou o seu nome. Deixou de se assinar Luther, que era o nome dele original, sobrenome do pai, e adotou o novo nome em grego Eleutérios, o libertado, que continuou a usar por vários meses. Mas quando e em que exatamente consistiu a ruptura de Lutero? Os teólogos interessados nos inícios do desenvolvimento de Lutero geralmente situam-no na chamada experiência da torre, quando Lutero entendeu de súbito a natureza da graça, muito antes da formulação das 95 teses. Mas não está claro se foi uma experiência isolada, embora com certeza uma parte do processo tenha ocorrido em 1517. Pode até mesmo ter ocorrido após 1517, pois em 1545, em seu prefácio à primeira edição de suas obras completas em latim, ao descrever sua leitura dos Salmos em 1519 e o contato renovado com a Epístola aos Romanos de Paulo, essas são as exatas palavras de Lutero. Por fim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, dei atenção ao contexto das palavras, a saber, nela a justiça de Deus é revelada, como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Ali comecei a entender que a justiça divina é aquela pela qual o justo vive por uma dádiva de Deus, a saber, pela fé. Assim, aquela passagem em Paulo realmente foi, para mim, a porta do paraíso. Ou seja, segundo as palavras do próprio Lutero, não foi ali em 1517, mas 2 anos após que ele teve esse despertar evangélico, o que nós poderíamos chamar hoje de uma espécie de conversão. Significativamente, Lutero datou a transformação
não em 1515, ano de suas pregações sobre os romanos, como alguns estudiosos colocam, nem mesmo em 1517, ano das 95 teses, mas em 1519. Os estudiosos, porém, trataram essa cronologia com certo ceticismo e insistiram que o entendimento da fé deve ter ocorrido a Lutero bem antes da formulação das 95 teses. Apesar dessas palavras de Lutero, muitos estudiosos insistem que o despertar dele teria acontecido antes. Agora, na verdade, parece mais provável que, em tal ocasião, suas ideias ainda estivessem formando e continuaram em formação por mais um bom tempo. Ou seja, o chamado despertar evangélico de Lutero não teria acontecido de súbito, num único momento, mas teria sido um processo que começou antes de 1517 e só teria se concretizado 2 anos depois, em 1519. Assim, a pesquisa de Lutero produziu extensa documentação para datas antigas e tardias. Em algum momento entre 1513, alguns até retrocedem a 1513 e 1518, mas as chances de um consenso acadêmico sobre o assunto são muito pequenas, já que as fontes simplesmente não produzem evidências conclusivas. Não obstante, as teses também contribuíram para impulsionar Lutero a sua grande doutrina, a justificação pela fé. Se a Igreja deixa de comunicar a mensagem da justificação, ela perde sua própria essência, seu direito de existir. Na mensagem de justificação, a verdadeira Igreja encontra a sua identidade. Portanto, dentro do pensamento teológico de Lutero, as 95 teses são importantes para a sua maturação. Inclusive, já em 1516, em 3 sermões diferentes, Lutero já criticara publicamente as indulgências. Assim, as novas perspectivas de Lutero já continham a essência de sua teologia madura. Pode-se considerar o que veio depois de 1517 como comentários e refinamentos a fim de evitar mais interpretações. Falando agora do conteúdo em si das 95 teses. As indulgências tinham destacada a importância sob o aspecto financeiro. A cúria e o estado papal dependiam em grande parte das rendas auferidas com a venda de indulgências. Muitos projetos eram financiados com a publicação de indulgências. E era isso que despertou a ira de Lutero. Antes dele, alguns já criticavam essa prática, por 2 motivos. Primeiro, as indulgências eram uma garantia de perdão da parte de uma autoridade humana, de uma autoridade terrestre, no caso, o Papa. E o pior, o segundo, pior, esse perdão era vendido, ou seja, as pessoas literalmente compravam o perdão. E isso era inadmissível, não somente para alguns teólogos dentro do próprio catolicismo, antes de Lutero, e principalmente para o próprio Lutero. E isso impulsionou ele a escrever as 95 teses. No campo econômico, pode-se afirmar que as indulgências tinham a mesma função que, mais tarde, teriam os empréstimos. Para os fiéis, a indulgência era uma oportunidade de se protegerem do purgatório e do juízo eterno. Aqui, o desejo de salvação encontrado entre o povo veio ao encontro das necessidades financeiras da cúria, ou seja, oportunismo. As críticas que Lutero tece nas 95 teses são oriundas de suas preocupações como cura d'almas, bem como de seu compromisso de, enquanto doutor em teologia, ter que zelar pela correta doutrina e pregação da Igreja. Suas críticas são possíveis, pois ainda não existem formulações dogmáticas acerca da questão. Por outro lado, são corajosas, pois têm que enfrentar um uso muito difundido e o interesse financeiro da cúria romana. Como foi possível que as teses para o debate para o esclarecimento do valor das indulgências causassem tanta sensação?
elas não são radicais, pelo menos em comparação a todos os escritos posteriores de Lutero. Lutero não exclui toda e qualquer forma de indulgência, limita-a, no entanto, às penas temporais impostas pela Igreja e volta-se contra a falsa segurança provocada pela indulgência. Por trás da crítica comedida, encontram-se já alguns indícios para o que há de seguir-se. Nota-se isso no conceito de penitência, que para Lutero não é o sacramento, mas arrependimento, segundo o uso do conceito no Novo Testamento. Isso é exemplificado logo na tese primeira. Ao dizer fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Seu comentário: afirmo esta tese e dela em nada duvido. Contudo, demonstro-a por causa dos incultos. Em primeiro lugar, a partir do próprio termo grego metanoite, isto é, fazei penitência no grego, o que pode ser traduzido de maneira extremamente exata por transmentamine, isto é, tomai outra mente e maneira de pensar e sentir, recobrai os sentidos, fazei uma transição da mente e uma passagem do espírito, de modo que vós, que até aqui compreendestes as coisas terrenas, agora compreendais as celestiais. É o que o apóstolo diz em Romanos 12:2. Renovai-vos pela novidade de vossa mente. Há também um novo conceito de ministério, pois, segundo Lutero, o sacerdote só pode perdoar a culpa como declaração de que ela já foi perdoada por Deus e não pelo sacerdote. Lutero ataca a doutrina do tesouro da igreja. Está lá na tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E fazendo um comentário, em boa parte da igreja o Evangelho de Deus é uma coisa bastante desconhecida. Por isso, temos que falar dele um pouco mais amplamente, pois Cristo nada deixou no mundo, exceto tão somente seu Evangelho. Daí que nada entregou a seus servos chamados, senão minas, talentos, dinheiro, denários, para, a partir dessas palavras de tesouros, demonstrar que ele, Cristo, é o verdadeiro tesouro. Isso tudo porque havia uma doutrina dizendo que Cristo e os santos tinham um excesso de méritos que formavam um tesouro, dos quais esse tesouro estava disponível para o Papa, os bispos e os padres. E eles é que poderiam distribuir esse tesouro. E, consequentemente, eles poderiam vender. Algumas formulações evidenciam que, formalmente, as teses já não eram apenas temas de discussão. Veja-se as teses 42 a 51, que principiam com as palavras: deve-se ensinar aos cristãos que. Por tudo isso, não é de admirar que a discussão que se seguiu às teses não se ocupou com o tema indulgência, que ficou para lá, mas com temas como a autoridade eclesiástica, a autoridade do Papa e a doutrina dos sacramentos. Então, o que começou com uma discussão acerca de indulgências, que no final das contas, tirando a questão financeira, não era tão importante para o catolicismo, o que eles se sentiram mais atacados foi na questão da autoridade eclesiástica, que Martinho Lutero colocou absolutamente em xeque. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Conta-se essa história de que, quando chegou na Alemanha, Tetzel, pregando acerca das indulgências, ele teria dito essa expressão: assim que a moeda cair no fundo do cofre, uma alma será libertada do purgatório. E isso, como nós percebemos aqui, simplesmente enfureceu Lutero. Tese 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém,
depende apenas da vontade de Deus. No meio pentecostal, nós podemos fazer a seguinte reflexão. Algumas igrejas não estariam repetindo a venda de indulgências quando elas insinuam que estão, entre aspas, vendendo a salvação? Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Então, notem como Lutero pega pesado em toda essa questão. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, sabia? Preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro do que edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Talvez isso sirva para muitos ainda hoje. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Notem, então, como esse tema soa bem atual, mesmo mais de 500 anos depois. Aqui, portanto, eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante esse estudo e que nós possamos repetir com Lutero a expressão somente as Escrituras, sola Scriptura, e que Deus abençoe.